pessoas! Eu sou a Si e feliz ano novo! Primeiro vídeo de 2024 desse canal e eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês que estão me assistindo. Que 2024 seja um ano de muitas conquistas, de muitas realizações para todos vocês e que nesse novo ano a gente possa continuar aqui conversando sobre livros, sobre séries, sobre animes, sobre papelaria e sobre todos os assuntos que a gente tanto ama. 2023 não foi um ano assim onde eu fiz muitas leituras. O que eu li mais foram mangás, então os meus 30 e poucos livros, 20 e todos livros que deu lá no Scooby foram mais mangás do que livros mesmos. Mas em compensação, todos os livros que eu li foram muito bons, foram leituras assim maravilhosas e eu separei 5 das melhores leituras que eu fiz para comentar nesse vídeo aqui hoje com vocês. Vamos lá? A Vida Invisível de Ed La Rue é um livro que foi super hypado, assim, booktube afora durante muito tempo. E eu acho que esse foi um dos motivos que eu demorei tanto a fazer essa leitura. Mas, assim, eu me apaixonei por esse livro logo nos primeiros capítulos. A história se inicia em 1714 e aqui a gente vai conhecer a Ed La Rue, uma jovem que, para fugir de um casamento arranjado, ela acaba fazendo um pacto com um ser das sombras. Ela se torna imortal e completamente livre, mas em compensação ela acaba sendo esquecida por todo mundo que a conhece. É um livro mágico com uma trama super bem trabalhada e é impossível não gostar da personagem principal, da sua força, da sua resiliência. A construção da história como um todo, a gente vendo o passar dos anos ali da Ed desde 1714 até os dias atuais, a adaptação dela durante todos esses anos, todos os perrengues que ela passou para se tornar a Ed do futuro. Então, assim, a história tem uma trama muito bem trabalhada, muito bem construída e foi, assim, impossível não colocá-lo na lista de favoritos. A única coisa que ele tem que me incomodou um pouco é o fato de que os capítulos, eles são divididos entre passado e presente. Então, a gente vai e volta na história várias vezes. E isso é algo que me incomoda nas leituras em geral, assim. Acaba tornando a minha leitura um pouco mais lenta, mas isso é algo bem pessoal e não é nada que tire o brilho dessa obra. Gente, meu Deus. O rio está um forno. Não liguei, lá tô olhando aqui pela porta, as plantinhas estão paradas. Não liguei o ventilador para não ficar barulho para vocês. Esse quarto não tem ar. Então, assim, deixa o like aí nesse vídeo só pro fato de que eu estou derretendo de calor, então assim, acho que eu mereço pelo menos um likezinho pra ajudar aqui, né, esse primeiro vídeo do ano, que não tá fácil esse calor, não tá fácil, gente, não tá fácil. Ajuda a tia. A Paciente Silenciosa foi uma indicação e eu, como uma apaixonada por livros de suspense, de mistério, não perdi tempo e já peguei pra lê-lo. Aqui a gente conhece uma mulher, a Alicia, que após cometer o assassinato de seu marido, ela se recusa a falar. Ela não falou quando os policiais chegaram na casa dela após o assassinato. Ela não falou na delegacia, ela não falou no dia do julgamento, nada. Nenhuma palavra. Agora ela está internada numa clínica especializada em criminosos e é onde a gente conhece o narrador dessa história, o Theo. Ele é um psicoterapeuta forense e ele está determinado a trabalhar no caso da Alicia e fazer com que ela fale e conte o que realmente aconteceu naquele dia. Esse foi um daqueles livros que eu não consegui parar até ter terminado a leitura e que, assim, o plot final valeu cada minuto que eu procrastinei fazer as minhas obrigações porque eu queria ler mais um capítulo. A leitura é fluida, fascinante, daquela que prende o leitor e que a gente quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, então a gente fica desesperado pra ler e ler e ler. Os capítulos são curtinhos, então a gente vai lendo e nem percebe. E a gente vai acompanhando o progresso do Theo, tentando ganhar ali a confiança da paciente, tentando fazer com que ela se abra, que ela confie nele para realmente contar a verdade, contar o que foi que aconteceu naquele dia. E a gente também vai tentando adivinhar ali no meio da leitura o que aconteceu. A gente vai tentando entender se a paciente é um personagem confiável ou não, se o que ela fala realmente a gente pode levar a sério ou não. Então, assim, é uma leitura maravilhosa e que eu amei demais. Ainda na linha dos suspenses, Misery, Louca Obsessão, foi um dos livros de Stephen King que eu li esse ano. E é claro que ele precisava estar aqui nessa lista, visto que eu não consegui largar até terminar.
e ele me causou, assim, um misto de emoções. Aqui a gente acompanha a história do Paul Sheldon, um autor renomado que tem uma série de livros chamada Misery. Ele acaba de lançar o último volume dessa série, então ele tá, assim, super feliz, super realizado por ter terminado. Glória a Deus, Senhor, que acabou. Mas é no meio de uma tempestade de neve que ele acaba sofrendo um acidente de carro. Paul é encontrado por Annie Waltz, uma enfermeira aposentada, que é uma das suas leitoras mais assíduas, assim, olha só, que coincidência. Ela é a sua fã número 1. E ao invés de levar o Paul pro hospital, ela acaba levando o autor pra casa dela, onde ela o medica, trata dos seus ferimentos. Mas o que acontece é que a Annie está, assim, um pouco insatisfeita com o final que o Paul deu a Misery. Então, assim, ela agora tem a oportunidade e os meios de fazer com que o Paul escreva um novo livro e que seja exatamente do jeito que ela quer, em que realmente a agrade. Gente, pensem num livro, assim, angustiante. A todo momento você se sente preso e indefeso, igual ao Paul, sabendo que existe uma pessoa completamente louca e ao mesmo tempo extremamente inteligente dormindo no quarto ao lado. E essa pessoa tem a coragem e os meios para fazer com que o Paul faça exatamente o que ela quer. Então, assim, às vezes nem só porque ela quer, mas porque ela pode também. Então, assim, ela é uma mulher completamente louca e você vê, assim, as disfunções dela e, cara, é angustiante demais, angustiante demais. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Toda piscada errada que o Paul dá, eu ficava pensando, meu Deus do céu, ela vai entrar nesse quarto e vai, sei lá, arrancar o nariz, a orelha dele pra que ele obedeça a ela. E eu ficava, meu Deus, meu Deus. Eu não conhecia muito sobre a história. Por incrível que pareça, eu nunca tinha lido nenhum spoiler sobre como o livro terminava. Eu também nunca assisti o filme, então, assim, eu sabia o básico do básico. E então eu consegui me surpreender muito durante a leitura. E em todo momento eu realmente queria saber como isso ia terminar. Porque definitivamente não parecia que ia ter um final minimamente ok, minimamente feliz, sabe? Então, assim, foi uma leitura muito gostosa, se é que eu posso dizer isso, mas foi muito envolvente, me deixou muito curiosa, então foi uma leitura que eu fiz super rápida. Esse livro do King, ele tem uma leitura muito fluida, muito gostosa, não é extremamente detalhada como alguns outros livros do King. Então, assim, ele tem essa grossurinha aqui e ele é uma história muito direta. Então você consegue ler, assim, sem muita enrolação e ela consegue realmente te fisgar e te fazer ficar ali durante horas pra entender o que vai acontecer. Acho que esse aqui foi um dos melhores livros do King que eu li até agora, tirando It a Coisa. Bateu Vontade e Outras Histórias é um livro de contos, crônicas e até alguns pequenos poemas escritos pela Bárbara Machado. Esse livro aqui tem uma resenha completinha aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards caso vocês queiram ir lá conferir. Mas basicamente, esse livro aqui ele conseguiu conquistar o meu coração e me fazer ter um misto de sensações durante a leitura. Eu chorei, eu ri, eu fiquei assim extremamente surpresa com alguns plots de alguns contos. Enfim, foi um livro assim que me tocou muito a alma e vez ou outra eu pego ele aqui na estante, dou uma lida em alguns contos pra me sentir abraçada, pra sentir aquele quentinho no coração, sabe? Então, assim, é um livro que eu amei muito e que tá sempre comigo ultimamente. Então, sempre que eu preciso, eu dou uma lida em algum dos contos e eu amei muito esse livro, eu indico muito pra vocês. E aos 45 do segundo tempo, ali entre o Natal e o Ano Novo, eu fiz uma leitura que, assim, acabou com o meu psicológico, sabe? Acabou completamente com a minha ressaca literária e logo depois me colocou em outra ainda maior, que foi A Toca das Raposas, o primeiro livro da série Tudo Pelo Jogo. Esse livro aqui ele vai contar a história do Neil, um adolescente que está sempre fugindo de um passado extremamente sangrento. E ele vai sempre tentando apagar os seus rastros. No momento, ele se encontra numa cidadezinha bem pequena, fazendo o último ano do ensino médio, quando o treinador de um time grande, que é o time das Raposas da Universidade de Palmetto State, resolve entrar em contato com ele para oferecer uma vaga no time da universidade, jogando um esporte chamado X. O Neil sabe que ele deve recusar essa oferta, que ele está fugindo e ele deve continuar fugindo. Ele tem que mudar de cidade logo em breve, mas aí ele entra no grande dilema de continuar fazendo o que ele tem que fazer
ou, enfim, dar uma chance a que tudo que ele quer possa realmente acontecer e ele possa realizar alguns sonhos aí. Esse livro me fisgou de uma forma que vocês não estão entendendo. Ele tava ali na estante, no cantinho, e eu tava assim numa ressaca. E um dia eu tava no computador trabalhando, olhei para o lado, ele tava ali e eu pensei, por que não, não é mesmo? Comecei a leitura assim, sem muita pretensão. E em 2 dias eu tinha terminado o primeiro livro, entrei em colapso, então assim, precisava comprar o restante. Eu comprei o segundo, meu marido me deu o terceiro livro e eu li os 2 últimos em 48 horas. Pois é, quase 800 páginas em 2 dias. E antes de mais nada, eu preciso dizer pra vocês que esse primeiro livro, assim como os outros 2 da trilogia, eles tratam de assuntos muito sensíveis e tem muitos gatilhos, muitos. Eu vou deixar a lista aparecendo aqui na tela. É uma lista enorme, assim, parece uma bula de anticoncepcional. Então, assim, tem assuntos muito sensíveis e a classificação indicativa dos 3 livros é para maiores de 18 anos. Então, assim, fiquem atentos a este detalhe e a esta listinha enorme de possíveis gatilhos, tá? Mas pensem numa leitura fascinante. Os personagens são, assim, extremamente problemáticos, cheios de traumas, mas eles são, assim, fascinantes de se observar, de ver a história deles sendo contada. Foi uma leitura, assim, que eu não tenho nem palavras para explicar o quanto ela me pegou e o quanto eu amei. E, assim, eu tô numa situação que eu já tô querendo reler esse livro. Eu terminei um livro agora essa semana e foi um livro muito doloroso. Eu até postei lá no meu Instagram, que foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu já tava enrolando pra finalizar essa leitura há algum tempo, porque eu sabia o quanto eu ia chorar com ela. E aí, do meu lado, eu deixei esse livro aqui, porque eu sabia que eu ia precisar de um consolo ali, uma leitura, assim, que fizesse doer menos. Eu acabei pegando ela e eu li 80 páginas, reli 80 páginas dele. Então, assim, talvez eu tenha um problema. Talvez. Mas é um livro que eu indico muito, mas não esqueçam de ver lá os gatilhos e a classificação indicativa, tá? E eu não poderia deixar de fazer menções honrosas aqui, já que em 2023 as minhas maiores leituras foram mangás. Eu precisava citar 2 que eu acompanhei bastante durante o ano, que foi Yamada-kan Level 999, e o restinho do nome vai estar aparecendo aqui na tela também, junto com a foto, e Boku no Kokoro no Yaiba Yatsu. Esses 2 mangás são, assim, slice of life, são mangás bem levinhos, que contam ali a vida cotidiana. E Yamada-kan vai contar a história da Akane, uma menina que acabou de levar um pé na bunda. O seu namorado a trocou por uma menina com quem ele conversava ali num jogo. Então, né, ela tá ali na fase do término. E ela acaba indo num evento desse jogo, que ela também jogava. E ela conhece o Yamada, que é um jogador profissional, e os 2 acabam virando amigos. E aí a relação deles vai sendo construída a partir de aí. E é um mangá, assim, muito fofo, a história deles é muito fofa. E eu amei muito, estou acompanhando. E o Boku no Kokoro no Yaiba Yatsu, ele é um mangá mais jovem, onde a gente conhece o Ichikawa, que é um adolescente ali de 14, 15 anos. E ele acha que é um psicopata porque ele quer matar a menina mais bonita do colégio dele. Mas aí depois ele vai acabar descobrindo que talvez, só talvez, ele não queira matá-la. Ele só esteja apaixonado por ela. E aí a gente vai ver esse relacionamento se desenvolver, a gente vai ver toda a timidez do Ichikawa pra conversar com ela. Enfim, é um mangá muito gostosinho. E ambos esses mangás já têm as suas versões pro anime. Yamada-kan tem uma temporada. E o Boku no Kokoro no Yaiba Yatsu tá sendo lançada a 2ª temporada agora. Se eu não me engano, saiu um episódio. Talvez quando esse vídeo sair já tenham saído 2 episódios da 2ª temporada. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A nossa conversa continua aqui nos comentários, porque eu quero que você me conte se você já leu algum desses livros que eu li em 2023 e amei. E eu quero que vocês deixem as suas listinhas de melhores leituras de 2023 aqui pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de compartilhar ele com aquela pessoa que você sabe que adora livros. E a gente se vê semana que vem. Beijo pra vocês. Tchau!